Olá, boa tarde, bem-vindos. Vamos dar início à nossa live de hoje. O nosso tema de hoje é flexibilidade. Com a nossa querida Fá Morena, que daqui a pouco vai entrar aqui com a gente para nós conversarmos, né, e expressarmos a nossa opinião sobre flexibilidade. É uma opinião, dois pontos de vista. Então, queria acenar para todos aí, bem-vindos, bem-vindas. E você pode participar mandando as suas perguntas sobre o nosso tema de flexibilidade. Eu sempre considero a flexibilidade muito importante, porque sem ela você não vai aprender algo que transcende aquilo que você acredita. Então, Fá Morena já está aí e ela pode entrar e nós vamos conversar sobre esse nosso tema da flexibilidade. A Fá Morena, para quem já ouviu falar e para quem não ouviu falar, ela é uma pessoa pública, ela é apresentadora do Ritmo Brasil, da Rede TV, e é uma pessoa com uma espiritualidade bem interessante, tem uma postura de vida bem gratificante. Então, vai ser muito bom poder trocar algumas ideias com ela, trazer para esse lado mais humano, né, que é a nossa intenção aqui no Opinião, e a partir daí nós navegarmos nesse tema que com certeza vai ajudar você a perceber melhor as situações da vida, né? Porque todos nós temos que estar muito flexíveis para que possamos aprender, né? Então, boa noite a todos aí, bem-vindos e bem-vindas. Olá, Olá! Carlos, como vai? Viva! Tudo ótimo. E com você? Tudo jóia. Numa tarde de sábado, vamos começar a pensar, né? Pensar na flexibilidade. Sobre Hum, a vida. é bom, não é? Você não acha que é bom? É sempre bom, né? Sempre, Eu, sempre. eu digo que nós evoluímos sempre do inconsciente para o consciente. Do não sei Verdade. nada e vou sabendo alguma coisa, e muitas vezes eu acho que eu sei, depois eu percebo que eu não sei nada em algumas experiências. E percebo também uma grande necessidade de nós nos adaptarmos às coisas novas, né? E porque senão nós ficamos presos no velho e, consequentemente, não renovamos, não inovamos, e é isso que é a flexibilidade. Você não acha? O que é que você acha? Eu acho que a flexibilidade é uma forma de ação também, né? Lógico que ela vem sempre de dentro para fora. Existem pessoas que têm muita dificuldade em mudar qualquer coisa que seja na vida, né? Porque isso traz medo, traz ansiedade. Por Insegurança. outro, por outro lado, existem aquelas pessoas extremamente flexíveis, em que qualquer coisa é estímulo para mudar, que também não deixa de ser uma forma de medo, de estar, de experimentar, não é mesmo, Carlos? Eu acho que qualquer extremo ele é preocupante, porque a linha do equilíbrio ela é muito tênue, né? Então, quando nós somos flexíveis demais, há uma tendência de nós nos adaptarmos demais às situações e, consequentemente, isso pode fazer com que a pessoa não esteja manifestando realmente a sua vontade, a sua personalidade, ela está ocultando a sua opinião, né, já que estamos aqui falando sobre opinião, porque justamente ela não quer entrar em conflito. Então, ela se transforma no ser flexível demais para não entrar em conflito com ninguém, ela acaba ponderando, ela acaba concordando, ou ela às vezes prefere ficar em silêncio, não dizer absolutamente nada, porque ela não quer ser julgada, não quer ser criticada, porque ela não quer entrar no conflito. Eu digo sempre que
você pode, com essa atitude, não entrar em conflito com os outros, mas você vai entrar em conflito contigo mesmo. Então, se a economia é de conflito, então você não pode nem ficar com conflito com o outro e nem com você mesmo. Então, normalmente, essa estratégia, né, de flexibilizar em demasia, se adaptar em demasia e anular o próprio eu, ela com certeza vai transformar a pessoa num ser invisível. Você não concorda? É aquela história do Vinícius de Moraes, né? Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, não é? Então, a gente precisa saber o pontinho certo de se atirar e o pontinho certo de recuar. É como aquela pessoa que é verborreica. Então, ela fala, 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 porque daí ela não ouve o que o outro tem a dizer, não é? Ela nem está E aquela interessada. que, não é? E aquela outra que é silenciosa e que também não vai ouvir do outro, porque em silêncio ela não corre o risco de ouvir o que ela não quer ouvir, não é? Exato. E aí, consequentemente, ela não vai conseguir fazer uma boa interação, né? Porque comunicação precisa interagir. Uma hora eu sou o locutor e o outro é o ouvinte e vice-versa. E a partir daí eu vou expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, meu ponto de vista. Não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta, porque cada um vai ter a sua verdade baseada no seu conhecimento, você vai ter a sua opinião, eu vou ter a minha opinião, e no momento que decorre, que eu acho que nós estamos passando por uma fase onde a necessidade de ser flexível para poder tolerar, para não discriminar, para não rejeitar, né, tem se transformado em algo muito presente. Né? Aliás, eu acho que desde sempre, né, existe qualquer coisa na forma como a nossa sociedade, se você concorda comigo, ela é estruturada, que a gente aprende justamente a criar essa inflexibilidade. Você não concorda? Então, e hoje, com essa história toda da quarentena, né, você falando sobre isso, a gente vê que a intolerância está quase zerada, principalmente nas redes sociais, em que algo que foge do teu pensamento inflexível é praticamente morto com uma bala, não é? Parece que a pessoa atira em você porque você pensou diferentemente dela. Então, É, eu vejo que hoje tudo está muito exacerbado, né, Carlos? Você que trabalha com o comportamento humano, pelo que eu tenho observado, essa inflexibilidade no momento em que a gente está precisando ser flexível, está assim uma constante, né? é As chamado pessoas de perdendo. é chamado de cultura de cancelamento, né? Surgiu agora Pois esse, é. esse Eu termo achei tão novo. interessante esse nome, É assim, que na as verdade pessoas conhecidas, coitadas, né? Eu acho assim que elas ficam muito expostas e ao mesmo tempo muito vulneráveis, né? eu vou encostar um pouquinho E mais no qualquer microfone. coisa que você possa dizer, quer dizer, o outro sempre pode interpretar da forma que ele quiser, e muitas vezes não é aquela intenção que a gente quer. Quantas vezes que a gente comunica uma coisa e a outra pessoa entende de uma outra forma, e por vezes até fica reativa. Isso até no ambiente normal, né, dos nossos desenvolvimentos emocionais, isso já acontece. Agora, imagina na rede social, né? Eu até estava comentando isso ontem, que eu dei uma entrevista para um programa, e estávamos falando sobre essa questão dessa flexibilidade. Né? Então, assim, no momento que eu é, exponho uma pessoa porque ela foi discriminativa, né? Onde eu estou julgando ela e eu estou criticando ela, eu também estou discriminando essa pessoa. Né? Servindo, Opa, Carlos. saúde, eu estou na minha aguinha aqui. Então, eu acho assim muito estranho, né, que uma pessoa vá julgar e criticar o outro, sem perceber que ela, ao julgar e criticar o outro, porque acha que o outro está discriminando ou coisa do gênero, ela está fazendo exatamente a mesma coisa, porque o ato de discriminar é julgar a partir de um certo que eu considero e que eu considero que o do outro é errado. Né? E aí, Pois então, é. a gente vai entrar sempre nesse conflito. Né? Por isso que a história do contato humano é tão importante, né, Carlos? Porque eu acho que as redes sociais
primeiro, as palavras nem sempre dizem, quando elas estão escritas, o que você está expressando quando você está conversando com alguém, né? Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô com uma mancha aqui. Tá com uma manchazinha meio escura na região da boca aqui. É uma Eu vou sombra. mudar essa luz. Espera um pouquinho. Vamos ver se melhora. Eu achei Isso, estranha melhor. essa. E agora? Agora Agora você tá, melhorou. É, agora você tá mais bela que antes. obrigada. Eu, Então, a Carlos, falar nisso, adorei esse seu cabelo. Conta pra gente agora, pra quem tá aqui entrando na nossa live, por que que você cortou? Isso aí, no fundo, é uma quebra de tabu, né? Porque mulher tem que ter cabelos longos, tem todo aquele clichê, né? Mas eu acho que a mulher fica tão feminina com cabelo curto também, né? Queria te dar os parabéns para já. obrigada, Carlos. É tão interessante que, olha só, eu sempre tentei fazer isso. Eu sempre tentei raspar a cabeça, porque eu queria me ver careca. E isso é um sonho. Deu uma pausa aqui no vídeo, eu acho que foi na internet da Fá Morena, uma pequena pausazinha. Mas vamos continuando. Você que está aí online comigo, faça suas perguntas. Você pode ser flexíveis. A flexibilidade sempre vai permitir com que possamos nos adaptar às situações novas, né? Então, quando eu sou inflexível, eu vou gerar uma rigidez. E essa rigidez vai impossibilitar que eu consiga me adaptar a coisas novas, aceitar coisas novas e, consequentemente, absorver novos conhecimentos. Nós estamos na nossa live especial Opinião, falando sobre flexibilidade, com a companhia da nossa querida Fá Morena, que não sei por que ela caiu, deve já estar voltando, afinal de contas, a vida às vezes a gente cai, às vezes a gente também tem que levantar, e para isso a gente tem que ser muito flexível, porque senão se a gente não for flexível quando a gente cai, para rever o que é que nós temos que aprender, a gente não vai conseguir levantar de cabeça erguida e levantar bem, né? Você não concorda? E como é que anda a sua flexibilidade? Flexibilidade é aceitar o outro como ele é. Você é uma pessoa que consegue aceitar a outra pessoa como ela é? Ou você tem dificuldade de aceitar a outra pessoa como ela é? Você é uma pessoa presa naquilo que você considera ser o certo e, consequentemente, inflexível para aceitar as outras pessoas como elas são? Olá, Fá, bem-vinda. Retorno à origem. Gente, hoje é Lady Murphy, está caindo, eu não sei por quê. Mas tudo bem, a gente vai, cai e levanta. A gente cai É, e foi, levanta. foi o que eu falei. A gente cai, levanta. O importante é a gente saber levantar, né? Porque senão... É isso daí. Você sabe, Carlos, que hoje é o primeiro dia que eu faço penteado nesse meu cabelo, porque eu tenho um mês que eu não raspo, já cresceu tudo isso. Ah, Aí mas eu dá para fiz, fazer penteado no eu cabelo assim fiz tão dois curto? pirutinhos aqui, ó, ó que legal. Fiz uma curvinha. Fez uma costeletazinha aqui assim, né? Ó. Pois é. Então, eu acho tão bonito isso em cabelo de homem, né? Eu acho muito legal essas costeletas, assim. E ver você com as costeletas aí imitando a gente, quer dizer, Olha só. Ela é fica meio bem. branca, meio castanha. Mas ficou legal. Eu estava comentando aqui com o pessoal, enquanto você estava um pouco em off, sobre aquela É. questão de ser que a flexibilidade ela é um dos atributos da energia do amor. Porque quando eu amo, eu sou flexível, né? Então, automaticamente, eu vou ter que saber aceitar o outro como ele é. Quando eu não aceito o outro como ele é, eu quero que ele seja diferente, eu estou sendo inflexível. Por quê? Porque eu estou sendo radical, porque eu estou limitado àquilo que eu permito. Isso não é legal, né? Então, principalmente quando a gente quer estar bem no relacionamento, nós temos que perceber que a flexibilidade ela é muito importante. Porque senão a gente não se adapta ao outro. Você não concorda? Em partes. Porque eu acho que as pessoas confundem um pouco o amor incondicional, né, com o amor próprio. Eu acho que quando a gente convive com o outro, a gente tem que deixar de fazer algumas coisas em prol do outro conscientemente. E, por outro lado,
algumas coisas que o outro faz e que te incomoda não podem ficar enrustidas e você suportar pelo tal amor. Eu acho que a verdade na relação é o mais importante, porque nem sempre o que o outro é te satisfaz completamente. Porque num quadrado onde tem uma pessoa só, a solidão é enorme, mas não há frustração do comportamento do outro que te incomoda. Quando você já tem duas pessoas, você já tem que se dar limites por causa do outro e tem também, muitas vezes, que impor limites por causa do outro. Não é? Eu não sei, eu penso assim. Eu acho que as pessoas confundem um pouco o que é esse amor incondicional, como se a gente tivesse que passar por cima da gente para o outro ser tudo que ele é. Mas a gente tem Não, que ser o que a gente é também. então, sobre essa questão do amor, deixa eu colocar um apêndice aqui. Dentro do meu estudo sobre essa energia, nas ciências esotéricas, né, vamos evoluir um pouco mais, transcender um pouco mais, existe o amor em três aspectos. Amor pessoal, o primeiro amor é o amor pessoal. Segundo amor, amor incondicional. E terceiro amor, amor universal. Então, eu amo eu, incondicionalmente eu amo o outro, não existe condições para eu te amar. Eu te aceito exatamente como você é, porque isso permite eu estabelecer uma relação com aquilo que você é. A partir daí, eu vou perceber similaridades. A partir daí, eu vou perceber diferenças. Nas diferenças é onde está o grande desafio, porque é aí que eu vou ter que aprender a saber lidar com essa diferença, ou seja, aprender a amar além de mim. Porque é muito fácil eu amar aquilo que eu percebo que é igual a mim no outro. Agora, aquilo que é diferente daquilo que eu sou no outro é onde está o desafio do amor incondicional, que é onde eu amo, ok? Isso me perturba, problema meu, porque me perturba. Se eu me sinto perturbado, passa a ser um problema meu. Né? Porque as pessoas elas não nos perturbam, somos nós que nos permitimos nos sentir perturbados com a outra pessoa. Se a pessoa, de uma certa forma, abusa e começa a provocar, aí é claro que nós temos que também saber dar o limite. Opa, espera aí, só um pouquinho, não estou te entendendo, por que você está me tratando dessa forma? Eu amo e aceito você como você é, não estou entendendo. Você está conseguindo perceber aquilo que eu sou ou não está conseguindo perceber aquilo que eu sou? Então, existe toda uma dinâmica de como você vai melhorar as suas relações interpessoais a partir de como você vai conseguir se posicionar para que esse amor incondicional consiga realmente fluir. E o amor universal é amar a vida, é amar a existência. Então, uma pessoa, por exemplo, que reclama da vida, ela não e reclama da vida, reclama das coisas, ela não ama. Então, ela já afeta esse amor universal. Se ela fica o tempo todo querendo que essa pessoa seja diferente para se encaixar no ideal daquilo que ela permite aceitar, esse amor está condicionado. E se ela está sempre idealizando uma coisa que ela gostaria de ser em detrimento daquilo que ela verdadeiramente é, ela já perdeu também o amor pessoal. Então, não existe amor no incondicional nem universal quando a pessoa não encontrou ainda essa fonte dentro dela mesma. Né? Então, é isso que eu tenho para dizer. Agora, sobre a questão do amor incondicional, ele é sem condições. Por quê? Porque tem condições para eu te amar. Eu não quero que você tenha cabelo comprido, eu não quero que você tenha os olhos azuis, eu não quero que a sua boca seja mais fina ou mais larga, eu não quero que você seja mais magra. Não, eu aceito você. Agora, é compatível com aquilo que me inspira? A sua personalidade, ela é compatível com a minha? As diferenças, elas vão ter. Agora, se isso me incomoda, olha, muito obrigado, foi super, né, foi muito bom, mas a gente só vai até aqui, porque não dá para ir além, porque as nossas personalidades, elas não se adequam. E é aí que mora muitas vezes o perigo, porque o medo de ficar só, o medo de perder a pessoa, essa flexibilidade exacerbada, onde eu tenho que me adaptar ao outro e eu esqueço daquilo que eu sou, e aí quando eu vejo, vai acontecer aquilo que muitas mulheres fazem, infelizmente, que é tornar o homem no seu Deus, enaltecem demais o homem, né? Colocam ele numa espécie de pedestal, e aí ela fica uma espécie de serviçal, né? E a servir aquele homem, porque ela ainda está naquele clichê, né? Como você muito sabe, antes dos anos 50, onde a mulher tinha que se anular, porque o homem era lá
o grande dono da história. E isso mudou, como você sabe, depois dos anos 60 e 70, você é da mesma, né, geração minha, então a gente veio para justamente revolucionar os nossos avós, né? Temos essa missão, né? De flexibilizar aquilo que era inflexível e rígido antes dos anos 50, onde alguém tinha que pagar o preço de não existir para que os casamentos dessem certo, né? Eu acho que existe aí um valor histórico do feminino, porque a mulher foi reprimida durante anos, anos e anos. Mas no sentido individual, eu vejo que isso que você está dizendo da escravidão pelo amor, que eu acho que muitas vezes não é nem amor, é paixão. Eu vejo muitos homens também sofrendo muito e as mulheres fazendo com que eles, entre aspas, apanhem, porque eles não têm coragem também de sair da relação. Eu acho que daí a escravidão, né, nessa relação, não é nem a questão do feminino ou do masculino, mas a escravidão própria em relação ao sentimento pelo outro, a própria autoestima. Eu acho que tem uma série de coisas em jogo, né, Carlos? O que você acha? Eu digo que nós somos uma enciclopédia que basicamente a gente só lê o índice. A gente vai descobrindo a enciclopédia que nós somos à medida que nós vamos viver as experiências. Eu digo que Deus nos colocou aqui, esqueceu da manual e assistência técnica, né? Então a gente fica que nem louco tentando entender as nossas emoções, tentando entender os nossos pensamentos. Quando a gente vê, a gente já teve comportamento e atitude, aí a gente se arrepende, aí a gente se sente culpado, e aí o outro ainda faz a gente se sentir mais culpado, ou seja, é uma loucura. Então, é assim, realmente tem aí uma... a gente não sabe, não nasce preparado, né? Eu digo que espiritualmente nós já não nascemos com a consciência, porque senão seria uma imposição. Você já tem que ser, já tem que estar consciente, você já tem que saber o que é o certo e o que é o errado. Não, você vai aprendendo e a partir daí você vai escolhendo qual é o teu certo, qual é o teu errado, vai criando a tua vontade, vai criando a tua verdade, a tua realidade e vai fazendo as suas escolhas, que é o livre-arbítrio. Todo mundo tem essa liberdade de escolha e eu acho que é isso que vai definir se você vai querer servir a uma ordem que visa o equilíbrio e que favorece o bem, a vida e a existência ou não, né? E se por acaso você resolve escolher ir para uma via onde você gosta de perturbar os outros e incomodar os outros, e se você é uma pessoa que atraiu esse tipo de pessoa que gosta de incomodar os outros e perturbar os outros, que ela é muito rígida e tal, talvez seja essa a sua experiência. Eu acredito que nós atraímos aquilo que, de alguma forma, nós precisamos saber lidar, né? Então, por vezes, nós vamos atrair aquilo que é exatamente igual a nós, que às vezes a gente não consegue perceber, porque o inconsciente nos ludibria e a gente acha que é o oposto, né? Por exemplo, uma autoritária com um autoritário com uma submissa. Não tem nada a ver. Parece que é o oposto. Não, os dois têm problema de autoridade e um precisa reprimir o outro para se autoafirmar e a outra fica se anulando o tempo todo porque ela tem medo de se autoafirmar. Então, eles têm uma cumplicidade aí, né? Que as pessoas normalmente não conseguem ver isso. E também nós atraímos aquilo que eu preciso conhecer, porque se eu não conhecer, como é que eu vou evoluir? E eu também vou atrair as minhas vulnerabilidades para eu aprender a defender o meu amor próprio, para eu aprender a me posicionar frente à vida, para que as pessoas, entre aspas, do mal, não venham aqui querer me desestabilizar gratuitamente. Portanto, elas vão ter que me respeitar de uma forma tranquila. O problema é que, infelizmente, muitas vezes as pessoas passam por esses traumas e aí elas desenvolvem reatividades e elas ficam dominadas por esse processo, né, que eu chamo de referência de processo, e muito raramente elas conseguem voltar para aquela autoestima, para aquele seu amor pessoal, para que ela possa realmente estar mais tranquila com ela mesma, sabe? Então, o que se chama de reação, Carlos, seria a reação à dor? É isso? É quando a pessoa fica reativa. Toda vez que você fica reativo, que você leva para o lado pessoal e você perde o controle, por exemplo, eu tenho dois tipos de reatividades que eu falo, que é a de fogo, que é aquela que você esbraveja, né, e grita, né, e sai batendo porta, e a de água, que é aquela que você chora, né, e é um drama. Né? Então, eu defino assim como... Eu sou assim, eu sou toda dramática. Então, você é uma mulher de água. Mas tem muita mulher que é de fogo. Ela pega e se defende,
e grita mesmo e tal, 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 e até é violenta, como também existem é homens. como a dona do restaurante lá em Miami, que acabou com a obra de arte do Romero. Ela é Nossa, de fogo. você viu aquilo? Eu achei, olha, tudo bem, eu sei que não é bom a gente falar isso, mas eu achei ela com uma atitude. Eu gostei da atitude dela, porque eu acho que ela defendeu, né, quem no fundo Funcionários dela. preserva ela e tal, né? Eu acho que novamente foi uma cultura do cancelamento aí, né? Mas ela soube cancelar. Ela não cancelou, ela detonou, né? Imagina para um artista você chegar e quebrar uma obra de arte. Isso é como quebrar um filho na frente de uma mãe, né? É a mesma coisa, né? Principalmente se esse artista trabalha pelo amor à arte e não pelo amor à fama e ao dinheiro, né? Porque tem esses outros também. E Aí a gente depende já muito. não sabe, né? Mas a atitude dela acho que foi bem de fogo, né? Foi, essa daí foi mulher de armas, né? Como se chama em Portugal, mulher de armas, né? É daquelas que realmente luta pelos seus direitos, né? Mas essa necessidade da flexibilidade, de conseguir perceber o outro, se adaptar ao outro, se adaptar à vida, porque tem a outra parte da flexibilidade. Nós falamos daquela que a pessoa é flexível demais e aquela que ela não é tanto flexível, não tão flexível, que se torna uma pessoa radical. Eu sou dono da minha verdade, tem que ser isso e tal, tal, tal. Você sabe que dentro do processo de doença psicossomática, as pessoas que são muito rígidas e inflexíveis, elas sofrem depois de artrites, artroses, osteoporose. Isso vai mexer com todas as articulações. Por quê? Porque ela não quer ser uma pessoa flexível, ela é dura, ela é bruta. Então, para que ela precisa de cartilagem? Ela vai perdendo as cartilagens, né? Então, é impressionante. Uma das coisas que eu adoro é estudar sobre as doenças psicossomáticas. Acabei descobrindo várias e trabalho muito no comportamento e na atitude, de maneira a reverter o comportamento e a atitude, que acaba aliviando as tensões que geram aquele processo de psicossomatismo. Então, esses comportamentos muito rígidos e, por vezes, flexíveis demais, tendem justamente a criar esses problemas, às vezes, no corpo físico, né? Porque a pessoa automaticamente flexível demais, ela tolera demais, mas ela não perdoa, ela vai guardando aquilo, né? Aí, normalmente, essas pessoas, elas acabam tendo problema na L4, L5, lá na coluna lombar, sabia? Por quê? Porque Nossa. não liberou as mágoas e não liberou, não perdoou, não liberou E aí, né? úlcera, essas coisas, não? Não entendi. Úlcera. Úlcera, tudo que mexe com o estômago, eu não consegui digerir aquela experiência. Ela É. tá ali, ela fica remoendo, remoendo. Então, começa a criar uma certa acidez, que a pessoa ela é inflexível e ela começa a liberar muita acidez no estômago. Essa acidez, sem ter comida no estômago, que é o ácido cuida para fazer a digestão, começa a corroer as paredes do estômago, criando a ulceração. Então, ou seja, é uma pessoa que ela está ali, eu não aceito isso, fica lá digerindo aquele pensamento, aquele comportamento, ela fica ali, aquele estômago acha, porque existe um paralelo entre o corpo físico e o corpo energético nos meridianos e nos chakras e tal. Então, quando a pessoa está remoendo aquilo, o nosso inconsciente acha que ela está digerindo aquilo. E aí libera ácido em demasia no estômago. Isso também pode dar diabetes, sabia? Também pode dar hipertiroidismo. Que louco, né? Posso falar de mim? Pode, por Aí favor. você vai decifrar. Tá. Principalmente na quarentena, eu tenho tido uma ação, um comportamento assim. Qual? Eu não sou uma pessoa difícil para mudar. Eu me julgo flexível, principalmente de residência, vizinhos novos, eu adoro. Mas, por exemplo, algumas mudanças eu tenho um pouco de apego. Então, por exemplo, agora na quarentena, as pessoas falam assim: vamos dar uma volta de carro? Ai, eu fico, gente, será que eu vou? Aí me dá uma ansiedade, Carlos. Aí, depois que eu tô dentro do carro, me dá uma ansiedadezinha no começo, depois eu adoro. Ai, Tá. que E doido. o que tem de Aí eu errado falo, aí? ai, que bom que eu fui. Ah, mas o que você Por acha que quê? tem de errado aí? Não
sei, eu acho que eu tô muito assim, eu acho que tem uma história da quarentena que a gente, eu pelo menos estou saindo pouquíssimo, né? Ah, eu Então também eu nem faço, posso por conta da minha mãe que mora comigo, mas a gente tem que eu faço sair, né? extremamente necessário. Então qualquer movimento dá a impressão que eu vou correr um risco, sabe? Dá Ai, um dá certo aquela pânico. ansiedade. Você acha que chega a dar um pouco de pânico ou não? Ah, acho que sim. É, a ansiedade, normalmente, é um temor qualquer de algo que eu, a princípio, não sei lidar, né? Então, eu vou ficar um pouco apreensivo, um pouco ansioso, porque é uma situação inusitada, algo novo, né? No momento que decorre, porque, no fundo, essa pandemia e esse vírus, ele pode estar em qualquer superfície, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, a gente nunca sabe, né? Basta um toquezinho ali, né? E o negócio... E a gente também não sabe se a nossa imunidade é uma imunidade que vai ser boa ou não vai ser boa, porque hoje em dia tá pegando em pessoas tanto mais jovens quanto mais velhas, então é quase como se fosse uma espécie de seleção natural que está passando, né, pela nossa sociedade, e a gente não sabe mais quem é que é realmente o grupo de risco. Tudo bem, existem aquelas pessoas que têm uma pretensão um pouco maior, mas hoje em dia a gente já percebe que pode ser qualquer um de nós. Eu acho que essa sua ansiedade, que é essa apreensão, que é esse medo, ele é normal, né? Mas é procurar você se cuidar, respirar fundo. Acho que saindo bem protegida, dá para continuar. E você é uma Eu pessoa. acho que dentro da situação, né? Eu acho que a situação está muito ansiógena, né? Para a sociedade mundial, não é só aqui, né? Porque eu vejo que, por exemplo, na Europa, todo mundo está indo para a praia, está vivendo como se nada houvesse, mas, gente, a vacina ainda não aconteceu, os medicamentos ainda não existem, então eu fico sempre com essa história racional. E daí eu penso, não, nada mudou. Então, aí o passo fica assim, opa, mas quando eu vou, eu me divirto. É Ah, doido. O problema legal. é Ah, sair do lugar. mas quem é que não se diverte? Amanhã é meu dia, por exemplo, de bicicleta, né? Amanhã é meu dia de bike, né? Eu levanto de manhã, faço meu circuito Avenida Paulista, Ibirapuera, dou a volta pela Faria Lima, é um circuito enorme. Eu vou de manhã, lá com a minha máscara, é ruim. Mas eu vou, mas eu adoro andar de bicicleta, né? Então, eu me Que sinto livre, né? gostoso. Então, porque é diferente da moto, né? Porque a moto é um motor que te guia. Ali você é o próprio motor e você é que vai. Eu acho muito, muito legal. Eu gosto bastante. Me sinto bem livre e tal. Um jovem, né? Andando ali. Ai, Eu gosto. gostoso. Mas tem que ir com essa máscara. Então, no primeiro momento eu fico muito assim, né? Ok, tem que me cuidar. Aliás, todo dia que eu saio é uma oração no elevador até chegar na garagem, né? É uma outra oração na hora que eu estou no carro, uma grande esfera de luz branca à minha volta me proteja, né? E que esse vírus não consiga me conectar, não consiga me ver, nem perceber a minha existência. É isso, E, né? e lá eu vou. Eu sou muito adepto de afirmações, né? Eu sou uma pessoa muito ligada à espiritualidade desde sempre, né? Porque eu acho que se não tiver espiritualidade, nascer, crescer, talvez reproduzir, mas morrer de certeza, não é a minha filosofia de vida, né? Então, para mim, eu sempre acredito que existe uma força maior, né? E eu sempre digo, quando eu vou sair, eu digo, olha, eu quero continuar aqui, viu? Eu quero continuar aqui. Eu acho que eu tenho muita coisa para fazer ainda, muita coisa para oferecer. Eu não quero sair daqui. A minha mãe também não vai, viu? E a minha irmã também não vai. As pessoas que eu amo, elas vão ficar aqui comigo. E a gente vai ficar e a gente vai sobreviver isso porque nós somos seres do bem, porque nós queremos o bem e nós favorecemos a nossa sociedade porque nós manifestamos uma energia do bem, né? Então, meio que eu faço quase como uma chantagem com Deus. Assim, olha, nós merecemos estar É aqui. uma conversa muito própria, né, Carlos? Cada qual tem a sua conversa, É, né? exato. Uns pedem, outros chantageiam, o Deus, coitado, Exato. ele Eu falo muito isso sobre essa coisa da chantagem com Deus. Olha, se você me der aquilo, eu vou te dar não sei o quê, eu vou prometer isso, eu vou prometer aquilo. Eu acho que isso não é legal, esse jogo, né? Eu digo sempre que não é legal a gente pedir para Deus resolver o nosso problema, porque se Ele resolver o nosso problema, significa que nós não vamos aprender a resolver o problema, não vamos ter conhecimento, significa que lá à frente
nós podemos passar por uma situação similar e lá está novamente nós com um problema e novamente pedindo para Deus resolver. Aí eu digo assim, espera só um pouquinho. Se Deus deu a consciência, deu o livre-arbítrio, deu a capacidade cognitiva e a inteligência, e é por meio da experiência que eu estou experienciando para poder conhecer, para poder absorver o conhecimento e tal. Então, assim, se eu atrair isso, é porque com certeza eu tenho habilidade, eu tenho talento, eu tenho conhecimento, nem que seja pouco para poder fluir. Porque eu digo sempre, Deus não vai nos dar a maçã e te tirar a boca, porque senão não faz sentido. Ele vai te dar a maçã e vai te dar dente, boca, você vai conseguir morder, você vai conseguir mastigar, vai conseguir engolir, vai ficar com o conhecimento que você necessita e o que não interessa você vai despejar fora. E eu acho que é isso que nós temos que é isso que eu acho que eu percebo da vida, que as experiências, por mais novas que elas possam ser, elas para mim nunca eu defino elas como um problema, mas sim como uma solução, né? Elas vêm como uma informação, né? Então é um aprendizado, nunca é um problema, né? Então até às vezes pessoas dizem assim, você está com um problema agora na pandemia? Eu assim, não, eu estou numa grande solução, porque eu estou me reinventando, né? Estou me reinventando, estou mudando alguns valores que eu acho que são importantes. Você não acha que esta pandemia, de uma certa forma, ela chegou muito rápido e muito rápido ela alterou completamente a vida de todo mundo? Você considera que isso seria um chamado, não vamos colocar espiritual, não precisamos colocar isso, mas um chamado individual para que cada pessoa flexibilize e possa eliminar certos vícios, certos comportamentos, rever o que de fato é importante para que ela possa, depois da pandemia, emergir daí como uma fênix, né? Emergir daí como um ser transformado. Você acredita nisso? Se a gente for pensar no lado comportamental, eu creio que se a pandemia e a quarentena durar mais algum tempo, as pessoas vão se condicionar, pelo menos a ter higiene. Não é? Porque era uma coisa perdida, porque, gente, lavar as mãos é uma coisa que a gente tem que fazer. Vai ao banheiro, lava as mãos, chega em casa, lava as mãos, vai para o carro, né? Vai para o estacionamento, não querendo falar dos manobristas, mas muita gente entra no carro da gente, às vezes, quando a gente vai para o estacionamento, limpa com álcool, você não sabe, né? Aquela mão foi para outro carro, foi para outro lugar. Então, Nem eu sabe acho que para onde é que foi aquela mão, e aí você coloca ali, alguns coloca na sua códigos. boca, coloca no olho, né? Pois é, independentemente de Covid ou não Covid, né? Isso é o racional. Eu acho que o emocional tem a ver com a gente que está trabalhando e está podendo ver outras possibilidades de trabalho, como, por exemplo, essa live que nós estamos fazendo. Mas existem aquelas pessoas, Carlos, que não pararam e que eu não sei se estão nem tendo tempo de pensar sobre a Covid, né? O que eu espero é que nós que estamos podendo parar e pensar e trabalhar de outras formas e sermos flexíveis, né? Com tudo Uhum. isso que está acontecendo, que a gente possa melhorar a vida dessas pessoas que hoje não têm como nem pensar na Covid. Como as pessoas que estão na linha de frente, não só os profissionais de saúde, né? Mas Mas as as pessoas, pessoas do muitas vezes, supermercado que e no moram shopping. em favelas, em Isso. periferias, que estão todas juntas ali, não tem condição, às vezes, de comer, de ter um almoço e de ter um jantar, né? Então, eu espero que o mundo melhore pós-Covid. Falam muito do novo normal, que é o uso de máscaras, né? Que é essa higiene que eu te falei anteriormente. Mas existe um novo normal que é assim, o ser humano vai ter que ajudar muito outro ser humano, porque muita gente está saindo disso muito mais empobrecido, não só espiritualmente, mas fisicamente, né? Então, eu acho que há muitas mudanças acontecendo. Alguns, talvez, né? Eu acho que nós talvez consigamos aprender nesse caminho, né? De tantos quilômetros de vida, né? Uhum. Com essa pandemia, talvez a gente possa fazer coisas melhores para essas pessoas que não conseguiram nem pensar a respeito da pandemia e estão aí trabalhando a 1000 por hora e nos sustentando no que a gente está aqui, porque a gente tem muito conforto, porque existem os coletores de lixo,
porque existem o pessoal que entrega as coisas nas nossas casas, porque existem os supermercados funcionando, as farmácias. Então, muita gente aí que está nos deixando no conforto que às vezes a gente nem percebe, né? Já não percebia antes, né? Antes tudo isso já acontecia. E eu acho que antes da pandemia, nós já estávamos indo num caminhar que era de muito egoísmo, né? Muito egoísmo, as pessoas muito fechadas no seu próprio mundo, na sua sobrevivência, no manter a sua vida. Mesmo os acontecimentos sociais, você é uma pessoa pública, né? E você sabe que a gente tem que ir, né, numa série de eventos, uma série de coisas, mas é tudo muito plástico, nada é profundo, você não conhece as pessoas, você conhece aquilo que elas montam, que o ego monta e transparece, né? Então, no fundo, parece que é todo mundo um pouco fantasma, né? E as pessoas estavam tudo muito egoísta, voltadas para si mesmo. Aí vão para aquelas festas, todo mundo dançando, aí bebe para poder esquecer um pouco da sua própria vida, da sua própria existência, para tentar se soltar, né? Um pouquinho e talvez no outro dia, na hora, acham que estão felizes, mas depois não estão, né? Então, eu percebi que com isso, essa coisa de você ter que voltar para dentro, fechar no seu mundo, ficar com as pessoas que você realmente disse que você ama, saber aturar aquele marido, saber aturar aquela esposa, saber aturar aquele filho, aquela mãe, sabe? Saber perceber que você não pode estar com as pessoas que você ama e que você vai ter que se reinventar. São muitos testes, todos muito juntos, que talvez muitas pessoas elas não conseguiram perceber isso. Essa questão da solidariedade, da empatia, da compaixão, da compreensão, né? Da gente perceber que realmente tem pessoas que estão nessa linha de frente, pessoas que não puderam se recolher, e o quão vulneráveis as pessoas mais pobres ficaram nesse Covid, porque elas não puderam realmente fazer como as pessoas que felizmente, né, por conta do destino e da vida, puderam se preservar mais, porque elas não puderam, porque tiveram que ir à luta, porque não tem reserva, não tem reserva, não tem de onde tirar. Então, se eu não ganho, eu não como, se eu não como, eu não sobrevivo. Então, é quase, e se eu não comer e sobreviver, eu vou morrer. Então, é assim, olha, se eu ficar aqui parado, me protegendo com álcool gel que eu nem tenho, eu vou morrer de fome. Então, é melhor eu ir para a rua, pelo menos eu vou arriscar, tentar sobreviver mesmo nessa pandemia. Então, teve muitas pessoas assim, eu sei porque a nossa empregada eu tive que dispensar por conta da minha mãe, que ela é idosa, né? E para ela foi bem preocupante. E ela mesma disse, os ônibus estão lotados, eles estão dizendo que é para ir de máscara, ninguém está usando máscara, as pessoas fazem de conta que usam as máscaras, a gente se expõe, mas eu preciso trabalhar, eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho, sabe? Então, assim, a gente vê essa questão, né, dessa necessidade que eu acho dessa amorosidade que essa pandemia, eu acho que ela vem talvez resgatar esse amor perdido naquele ego, naquele narcisismo, naquela solidão que todo mundo estava e achava que não estava, né? Fazendo de conta que era feliz, mas que não era feliz, porque ela mesma se enganava o tempo todo na sua champanhe ou na sua pinga, e ela não importava, porque é tudo igual, né? E aí? Onde é que está aqui realmente esse amor que você tem que estimar, preservar você, a sua vida, se higienizar, como disse a Fá aqui, né? Se purificar, se proteger, se cuidar. Então, eu acho que esse foi um momento de muita reflexão agora, e muita necessidade também da gente transcender esse ego, né? E entrar no segundo. Porque eu digo assim, quando a gente fala em transcender ego, as pessoas dizem, vou anular o meu ego. Não, não é anular o ego. Você precisa do ego, porque o ego é a tua personalidade na sociedade. Mas é quando esse ego percebe que ele tem que servir. Né? É quando ele se sente útil porque ele serve ao próximo e ele beneficia o próximo. Essa é a grande abertura
abertura para que depois você entre na energia do amor. Muito poucas pessoas, infelizmente, conseguem fazer isso. Elas servem a elas mesmas. É só para mim, é só para mim, é só... Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ah, isso me interessa, é para mim. Sabe, parece uma gente gulosa, né? Tudo comendo, 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 absorvendo, absorvendo. Então, a transcendência do ego é justamente isso. É quando eu percebo que eu sou uma força, né? Como você, por exemplo. Você é uma força que tem o seu programa de TV, que você coloca lá a sua música, você traz essa alegria. Portanto, você serve como objeto de alegria, que traz música e encantamento para a nossa vida. Eu sirvo para tirar as pessoas da sombra, dos seus mecanismos de autossabotagem, da coisa ruim, e trazer elas para a luz de uma nova verdade, numa amorosidade, tal, tal, tal. Então, é isso que quando a gente consegue atingir isso, a gente transcendeu o ego, né? E é assim que eu vejo você, né? E agradeço muito por você estar aqui comigo. Embora a gente se conheça há pouco tempo, né? Mas eu sempre me simpatizei com a tua energia, pela tua aura de simplicidade e leveza com que você se movimenta, né? Que a gente percebe isso na tua articulação. E isso é fantástico. Eu acho que todos nós, eu digo sempre que nós nascemos num planeta com gravidade, com tudo muito denso. E que o nosso grande desafio é conseguir ser leve, é conseguir ser sutil, né? É transformar as coisas pesadas em coisas leves. E eu acho que esse momento da pandemia, ela vem mostrar o peso que nós já tínhamos e que nós temos que transformar em leveza. É muito interessante, né, isso que você está falando, Carlos, porque a impressão que me dá é que muitas pessoas não se dão ou não dão porque elas não experimentaram ainda o sentimento de fazê-lo. Porque eu conheci algumas pessoas que depois que fizeram, se sentem tão felizes. Então, às vezes eu percebo que existe uma fantasia de que você vai dar para o outro. É mentiroso isso, você dá antes para você. Porque o ato de dar verdadeiramente te traz tanto benefício. Sim. Eu acho que produz hormônio, eu acho que produz endorfina, sei lá, porque é muito prazeroso, não é? E as pessoas que experimentam depois não querem mais sair disso. É interessante. Eu acho que tem muito disso que você falou e tem isso da pessoa ainda não ter experimentado ou não ter sido convidada a fazer, né? Para sentir esse grande prazer que é qualquer coisa que seja, às vezes uma palavra amiga. Servir. Servir, qualquer coisa, não é, Carlos? O que você acha? Temos que servir, temos que servir. Eu acho que é aí que nós encontramos, quando a gente percebe que servir, que a gente está aqui para servir ao próximo, a gente se transforma realmente numa força que beneficia, né? Então, eu acho que esse é o grande momento que você vai sentir a tua espiritualidade e a tua união com aquilo que você acredita que seja a espiritualidade e com Deus. Não adianta ficar rezando o tempo todo se você não fez isso. Não adianta você ficar fazendo promessa e tal, e contribuindo aí para as suas igrejas, se você não conseguiu, né, perceber que você é uma fonte que tem que servir, né? E a gente vê que isso ainda é algo muito difícil para muitas pessoas, porque infelizmente muitas das pessoas na nossa sociedade, você sabe que a nossa sociedade ela é cruel, né? Ela é muito cruel, porque no primeiro momento a gente tem que tentar sobreviver e no segundo momento manter essa sobrevivência, e muito poucas pessoas conseguem usufruir disso depois, né? Porque elas ficam o tempo todo meio que policiais da sobrevivência delas mesmas, e elas não podem nunca relaxar. Tem algumas até que ficam poupando a vida toda para depois chegar na velhice e tentar aproveitar a vida. Quando isso chega, adoece. Não dá mais. E não dá mais para aproveitar, né? Eu fiz ao inverso, sabe? Eu com 20 e poucos anos fui para a Inglaterra, depois fui para Portugal, e eu fui desbravar o mundo, fui estudar, fui fazer as coisas que eu quis. Eu fiz sempre tudo muito ao contrário. Então, eu disse assim, eu não vou fazer com a minha velhice, como é que eu vou aproveitar uma Paris, uma Londres, uma Lisboa, né? Uma Barcelona, não sei o quê. Eu velho vai ser diferente, né? Aí eu fiquei imaginando, eu vi aqueles ônibus cheios de velhinhos, assim, nossa, eu não quero isso. Na velhice eu não quero isso, na velhice eu quero ficar numa chácara com meus bichos todos, sabe?
eu quero ficar Aí é hora de tranquilo, parar, não é hora de meditando, sei lá, viver. dando palestra talvez online de uma outra forma, mas eu não vou querer ficar tirando fotografia eu com uma torre atrás, não vou querer isso. Mas vai saber também, né, Carlos? Aí a flexibilidade. Vai que surge uma viagem daquelas legal e você pode fazer, ó, É, vai embora. não, não estamos condicionados. Não estamos condicionados. Quem sabe, né, lá na frente, né, a gente não se encontre e vamos, né, fazer uma grande aventura. Eu acho que a vida é uma grande aventura. É, ela sempre nos dá e nos reserva oportunidades de nós aprendermos sempre alguma coisa com elas. Eu acho que quando a gente vê a vida como um processo de ensino-aprendizado e como a gente vê a vida como algo que está aqui para nos trazer benefício, né? E que a gente está aqui para perceber que o nosso grande propósito é nos tornar algo, com uma força que serve, né? E aí então a gente vai perceber que nós somos úteis, aí nós vamos perceber que nós temos valor, que nós somos necessários, né? Que somos indispensáveis, que fazemos realmente a diferença. Então, automaticamente, nós temos razão para existir, né? Agora, se aquilo que eu sou é só para alimentar a mim mesmo, aí nós entramos nesse ato egoísta. Agora, isso não quer dizer que todo mundo, esse servir está em todo mundo. Quando vou numa padaria que eu vejo aquela pessoa me dando pão, ela está me servindo. Né? Ela tá no serviço de me dar aquele pão na minha mão para eu trazer para casa para eu poder comer, que eu adoro meu pãozinho com a minha manteiga. Né? Não é? E em tudo, daquele motorista, daquele táxi, daquela pessoa, daquele caixa do supermercado, né, que está me facilitando ali. Então, se a gente consegue ver os benefícios, né, a gratidão, a valorização em todas essas coisas, eu acho que é aí que nós encontramos a verdadeira riqueza. É. Vai de cada um, né? O que eu penso, eu acho que eu tenho um pouco uma visão budista nesse sentido, de que cada qual tem o seu caminho, né? O seu Uns andam mais processo. rápido, os outros vão mais devagar e os outros ficam parados, né? Para talvez aprenderem de uma outra forma num outro momento, né? Porque às A vezes você está minha... com um amigo, às vezes você está com um amigo e fala assim para o amigo: eu acho que você devia fazer isso, isso, isso. Aí ele vai lá e faz tudo ao contrário do que você falou. Aí ele vem para você morrendo de vergonha. É a mesma coisa, vem, separa de alguém e fala assim, porque era isso, 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 isso. Aí depois volta com a pessoa e fala, não aguentei, voltei. Eu falo, mas você tem seu caminho, não é? E tem o Cada seu qual tem o seu processo, tem que passar pelo tem seu processo. Às processo. vezes a pessoa não terminou o processo, né? Lógico, né? Eu Isso é acho muito que a rico vida é também. isso, né? Como dizia a minha paciente, que já foi, né, Dercy Gonçalves, ela disse, eu não vim ver a banda passar, eu entrei na banda e toquei o trombone, né? Então, Que graça! eu acho que no Ai, fundo é isso, a gente não tem que vir aqui para só ver as coisas passarem. Vamos entrar no bloco, vamos entrar no negócio e vamos festejar junto. Eu acho que é isso, né? Mas infelizmente algumas pessoas às vezes têm medo, se preocupam muito. Mas aí cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho. Mas uma coisa é importante, que nós sozinhos nós não sobrevivemos, que nós precisamos dos outros. E uma das máximas da flexibilidade é eu sou como um bambu. Eu não posso nascer sozinho e viver sozinho, porque a minha flexibilidade vai fazer eu quebrar e vai fazer eu rachar. Eu preciso dar empenca. Eu preciso ter vários bambus à minha volta, porque se o vento vir, nós todos juntos vamos nos proteger. Então, é isso que é a amorosidade. Quando nós todos juntos vamos nos proteger para que a gente não rache, para que a gente não quebre. Né? Então, nesse momento onde muitas pessoas tiveram que morrer sozinhas, e muitas pessoas não puderam enterrar as pessoas que elas amam, tudo muito solitário. Né? Eu acho que nós já vivíamos essa solidão e essa solidão da pandemia, ela só veio mostrar o quão solitários nós estávamos caminhando.
e o quanto integrados nós precisamos estar, porque os seres humanos todos eles precisam se apoiar uns nos outros para que realmente a gente possa ser uma humanidade, né? Unir e integrar a humanidade, e não o meu partido é diferente do teu partido, a minha religião é diferente da tua religião, né? A minha cor é diferente da tua cor, né? O meu país é diferente do teu, o meu é melhor do que o teu, o meu é superior do que o teu. Enquanto ainda, infelizmente, essa ignorância, dessa perspectiva limitada, né, e dessa competição existir entre nós, nós nunca vamos aprender o que é ser flexível e nunca vamos aprender o que é amor. Sabe o que eu acho bonito nisso do bambu? Nossa, muito bonito isso que você falou, né? Dos bambus juntos. Isso eu nunca tinha ouvido. Mas eu sempre achei muito legal do bambu que ele vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, vira, mas ele não perde a essência que é ser bambu. Ele está ali. Então é bonito isso, né? Ele é flexível, mas ele não perde a essência, o caráter dele. Está lá bem enraizado, não quebra, né? É É isso. muito bonito isso. Minha amiga, olha, paixão, adorei esse momento que Muito você teve. obrigada. Eu queria que você passasse aí uma mensagem para as pessoas sobre flexibilidade, para nós terminarmos a nossa live de hoje. Sempre com muito super abraço, né? Namastê, né? E Namastê. grande beijo para você. Que a vida te presenteie sempre com muita flexibilidade, com muita energia boa, que você continue sendo essa pessoa iluminada, que nos traz música e encantamento nessa sua leveza, desse bem que eu acho que você tem mais precioso, que é essa leveza com que você se movimenta na vida, essa simplicidade. Muito obrigada, Carlos. Agradeço o teu convite. Acho que esse papo foi muito bacana para nós dois, para todos que estão aqui acompanhando a gente. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Que sempre estão nas lives, que eu acho que a gente cresce juntos, não é verdade? E quero Exatamente. dizer, em relação a tudo isso que você disse para eu dar uma palavrinha, que a gente já está em 152 dias de quarentena e estamos sobrevivendo e crescendo e aprendendo. Vamos aguentar, não é? Mais um pouquinho, que logo a vacina está aí e a gente tem que sair melhor como ser humano disso tudo que a gente está aprendendo, não é verdade? Isso. Então vamos nos sair melhores, gente. Quando vocês estiverem com muita raiva, ó, fechem os olhos, respirem, contem até 20, aprendam a fazer uma meditação curtinha para poder ver se vale a pena, ó, pôr para fora uma raiva que às vezes é uma raiva que está aí dentro de você e não tem a ver com o externo, né? Então vamos dar mais amor, não é verdade, Carlos? Vamos dar mais amor, gente. É amor, 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 amor. Amor é algo que desperta de nós e tem que expandir no outro, né? Então é só amar. Eu acho que É isso aí. eu ainda sou muito a favor disso aqui, né? É paz e amor. Paz e amor, eu sou da geração paz e amor, né? É da nossa isso. Paz e amor, né? Então, né, quem nasceu aí nos anos 60 e 70, nós somos da geração paz e amor. Continua. Vamos continuar. Paz e amor, gente. E é isso, tá bom? Paz e amor. Se não der certo, faz uma pizza e ria bastante. E muita saúde para todos vocês, viu, gente? Para você também, Carlos, para as Obrigado. famílias de vocês, viu? Obrigado, E quem igualmente. perdeu ente querido, perdeu amigos queridos, sintam-se confortados e abraçados por mim, viu? Vamos continuar em frente. Então vamos lá. Um abraço. Abraço! Um beijo. Muito obrigada, Carlos. E namastê. E gratidão. Obrigada. Tudo de Tchau. bom. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Continuando com o tema da flexibilidade, nesse domingo, a minha live no meu canal do YouTube. Eu vou ensinar você, vamos fazer uma reflexão e, na sequência, eu vou passar um exercício sobre você aprender a ser mais flexível. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Foi muito bom ter a Fá Morena aqui com a gente. Foi ótimo, tá bom? Muito obrigado a todos. Um bom sábado, bom resto de fim de semana e até domingo agora,
às 18 horas lá no meu canal de YouTube, para nós continuarmos a fechar a nossa semana de flexibilidade. Beijo a todos, namastê e um super abraço e até a próxima.